Fala aí, pessoal, nós somos os Três Pontos. Eu sou o Regis. Eu sou o Enéas Tavares. E eu sou o Giovanni. No programa de hoje nós vamos tratar sobre o Alan Moore e estamos aqui com um convidado especial, o Enéas, que grande entendedor dos entendentes. Eu não sei se eu sou um grande entendedor, mas Alan Moore é, de longe, o meu autor predileto. Eu gosto muito de quadrinhos, gosto de autores como Frank Miller, Garth Ennis, Neil Gaiman, mas a obra de Alan Moore, com raríssimas exceções, é a prova de críticas. E acho que a ideia dessa noite é nós conversarmos a respeito das obras que nós mais gostamos, a respeito daquelas com as quais nós temos talvez algumas restrições. Deixar bem claro que a gente não vai fazer um top 10, top 5. É a nossa opinião das obras que a gente acha legal do Alan Moore. Claro que o do Inferno é a melhor de todas. Não é nada, não é nenhuma opinião concreta. Cada um tem a sua opinião, cada um tem o direito de pensar como achar legal. A gente vai expor a nossa opinião aqui. Mas o Inferno é melhor. Por via das dúvidas, tirem as crianças da sala, uma vez que nós não sabemos o que vai acontecer nos próximos minutos. Isso aí, deixando bem claro que do Inferno não é o melhor. Esse é o nível. Quando estávamos conversando antes sobre como fazer essa conversa, tomamos a decisão de conversar um pouco cronologicamente a respeito das principais obras de Moore, começando com a carreira dele em finalzinho da década de 70, início da década de 80, quando ele é um desconhecido escritor de quadrinhos para o cenário inglês. Vocês imaginem, Alan Moore, um desconhecido, já começou com essa obra maravilhosa aqui, que é Halloween Jones, que começou a ser lançada como tirinha semanal, acho que era, né? Semanal na 2000 AD. E, cara, pra mim essa história teve um impacto diferente, porque ela trata sobre ficção científica, espaço, e ela tem uma questão ali de novelização, e a personagem principal, as personagens principais são mulheres, então... Pra época é algo surpreendente. Não, pra época era algo surpreendente. Imagina tu ser um cara desconhecido numa revista que era da imensidão, que era 2000 AD, e ainda tu começar com uma... tratando com uma mulher. Isso num gênero, né, que é acostumado a tratar figuras femininas como simples objetos sexuais. E essa é uma coisa que pertencia à agenda do Moore desde o início. Né? Nas primeiras entrevistas, quando ele ainda era um escritor iniciante na 2000 AD, ele dizia que os quadrinhos necessitavam de personagens femininos mais fortes, né, que não fossem reconhecidos apenas pelas suas mini-saias ou pelos seus decotes. E eu acho que a Halloween Jones é um perfeito exemplo de uma personagem feminina forte, como várias outras aí que nós poderíamos destacar na obra do Moore. Com certeza. E uma ressalva muito grande para a arte do Ian Gibson, que é uma arte preto e branco, né, normal da época, mas é uma arte, cara, que ela casou perfeitamente com a narrativa, porque eu não consigo imaginar ela colorida. Assim, tipo, mesmo se tratando de uma odisseia assim, espacial, eu acho que colorido não serviria. E vale destacar que ela é típica não, a Caverna de Platão. A Halloween Jones, ela era uma personagem que ela era namoradora do ser, não, esqueci o nome agora. Mas enfim, Não lembro. Eu que leu mais Devia ter trazido a cola. Vamos lá, toca a ficha. Vai. Vamos lá. E aí ela tá ali numa vibe legal, ela umas coleguinhas de quarto ali, quando a gente acha que vai acontecer alguma coisa, acaba a comida dentro do apartamento, diz, vamos ter que sair com uma expedição para arrumar comida. E aí o resto é história, eu não vou dar mais spoiler do que... isso aí, a respeito das histórias a gente vai tratar, a gente vai evitar o mar, claro, não vai ter como ser 100%, mas a gente vai evitar de dar spoiler. Mas ela não morre, então tá tranquilo. Isso saiu aqui no Brasil por qual editora? Pela Mitos Editora, uma capa dura, maravilhosa. Eu tentei entrar em contato com o editor para ver se tem uma continuação, porque o final é muito implícito. Então acredito que não. Não. É. Esse volume ele reúne as duas séries originais. Né, o Moore, no decorrer de toda a década de 80, visto ter recebido assim, diversas cartas de fãs, ele prometeu o que seria um terceiro volume, mas esse terceiro volume ele acabou não acontecendo. Uma vez que, com o sucesso das obras do Moore e dos roteiros para 2000 AD, ele recebe o convite para escrever histórias para a gigante empresa quadrinística norte-americana que é a DC Comics, como vários outros autores que vão chegar no mercado estadunidense anos depois. Na famosa invasão inglesa. Que arrebentou. Que não veio junto, que não veio só ele, né? Veio junto com ele diversos atores
autores ingleses. Que foi o que revolucionou os quadrinhos mundiais, com obras extraordinárias. Se a gente tem o selo Vertigo, é graças ao Alan Moore nós temos o selo Vertigo. Eu acho que um bom exemplo, né, de uma obra que vai dar origem ao selo Vertigo como nós conhecemos é Monstro do Pântano. O que é engraçado, né, que a estratégia da DC Comics, quando trouxe esses autores ingleses, não era colocar esses autores para escrever os maiores hits ou os maiores sucessos. Era o que ninguém quisesse. Exatamente. Ou aquelas séries que estavam prestes a ser canceladas porque vendiam muito pouco. Um exemplo de uma série como essa era Monstro do Pântano, que entre 83 e 84 estava vendendo menos de 20 mil unidades mensais, o que era um número bem pequeno para a DC Comics. Quando o Moore assume o Monstro do Pântano, número 20, né, ele vai começar a revolucionar o personagem com uma ideia que é fantástica. Né? O Alec Holland é o estereótipo desse cientista que depois de uma explosão vai se transformar na criatura Monstro do Pântano. Né? Quando o Alan Moore assume a revista, a primeira coisa que ele vai fazer, numa história chamada Lição de Anatomia, é apresentar o Monstro do Pântano descobrindo que ele não é um homem que se tornou um monstro, mas sim... A segunda história dele é a Lição de Anatomia, né? Exato. A primeira é... Exato. Agora não vou me lembrar o nome. A primeira, na verdade, é a continuação a pontas soltas, uma coisa assim, que ele encerra o arco anterior. Verdade. E em Lição de Anatomia ele vai inverter isso, né, fazendo com que o Monstro do Pântano descubra que ele é uma planta que acabou assumindo, né, ou conquistando vai descobrindo passo a passo a importância dele no mundo. Exato. E se liberando da parte humana dele a cada edição. Uma coisa que a gente tem que comentar no Monstro do Pântano é que o Alan Moore também criou o Constantine, né? Uma coisa que hoje em dia, se tu for conversar com a maioria das pessoas, em nenhum momento estou falando que é melhor ou pior, a maioria das pessoas conhece mais o Constantine do que o Monstro do Pântano. Eu acho os dois muito bons. Na época tem arcos do Hellblazer fenomenais. Só que só para fazer uma menção foi o Alan Moore quem criou o Constantine também. Na verdade foram os desenhistas que começaram a introduzir a figura do vocalista do The Police, eu acho que era. Sting. É o Sting. E aí li, acho que em algum lugar, e eles começaram, aí o Alan Moore começou a se dar por conta daquela figura ali no meio dos desenhos. É que tem várias histórias. Tem uma história que o Alan Moore conta que uma vez ele viu o Constantine. Entendeu? Antes disso. Claro, só que daí o cara não sabe qual é a história real, entendeu? Ele fala que uma vez ele estava num bar, passou um cara de capote por ele e piscou pra ele, dali em diante ele resolveu botar aquele cara nas histórias. Mas essa história também que botavam ele no fundo das histórias eu sabia também. E uma coisa interessante a respeito de Monstro do Pântano é que muitas histórias da década de 60, 70 e mesmo da década de 80, elas envelhecem muito rápido. Hoje, quando nós pegamos uma história de Batman ou uma história dos X-Men publicada na década de 80, as do Batman são nós percebemos que não são histórias exatamente do nosso tempo. Mas a mesma coisa não acontece com o Monstro do Pântano. São histórias de horror, são histórias de terror, que é também um gênero assim, que sempre foi escanteado nos quadrinhos mainstream, mas que conseguem apresentar um nível de tensão, mesmo do ponto de vista visual e narrativo, que permanece atual até hoje. Tratando de violência doméstica, problemas ambientais, entre outros problemas e desafios, horrores do nosso tempo, né, e que vão ser responsáveis também pelo sucesso da série. Não, e vai de violência doméstica a um vampiro, entendeu? É um negócio muito sem paradigma, assim, ó. E é genial, é extraordinário, uma obra extraordinária. Não consegue transformar a coisa mais simples num acontecimento. E só para dar um exemplo, assim, ó, da situação de como eram os personagens que largavam para os escritores ingleses, na mão do Neil Gaiman largaram o Sandman. Daí o cara pensa, o Sandman é extraordinário hoje. Quando o Neil Gaiman pegou o Sandman não era nada, entendeu? Eles largaram personagens que era certo, que era 99% de certeza que não iam dar certo. O negócio era meio assim, tá vendo esses ingleses mal aí, vamos dar o refúgio. Vamos dar o refúgio e os caras, E foi daí que os quadrinhos começaram, a revolução mundial dos quadrinhos. Eu gostaria também de destacar uma história do Monstro do Pântano, que é uma história chamada Rito de Primavera, que basicamente apresenta 24 páginas do Monstro do Pântano tendo uma relação sexual com a sua amada, que é a Abigail. Sim, sexo em histórias em quadrinhos. Mas apresentado de uma forma, né, absolutamente artística, absolutamente delicada, absolutamente sensível e poética, né?
apresentando temáticas que até então, né, não eram comuns aos quadrinhos, e que depois vão ecoar, por exemplo, numa outra obra do Moore e da Melinda Gaby, que eu gosto bastante, que nós não vamos comentar hoje, que é Lost Girls, né, que é basicamente uma obra a respeito de sexo, é uma obra pornográfica, o próprio Moore e a Melinda mencionam isso em entrevistas, né, mas que tem esse desafio de apresentar a sexualidade, o erotismo de uma forma que não seja ofensivo e muito menos abusivo com respeito à representação do feminino. Eu acho que a gente podia encerrar o Monstro do Pântano falando das edições, né? Eu trouxe essa bela edição da Pixel, né, infelizmente finada Pixel, tá? Que é uma edição em capa dura, num papel especial, e a proposta deles era publicar todo o Monstro do Pântano, algo que não aconteceu. Felizmente, nós temos a edição da Panini, em 6 volumes, Isso. né, que compreende todas as edições escritas pelo Moore, que vão do número 19 até o número 64, tá, e que vocês encontram aí disponíveis nas bancas ainda hoje. O interessante dessas edições da Panini, apesar da qualidade gráfica não ser assim tão memorável, é que cada um dos volumes tem textos introdutórios, né, alguns textos dos desenhistas ou enfim de convidados, que vão explicar e vão elucidar a importância dessa obra, não apenas como uma obra de terror, como uma obra de horror no nível literário, como também a importância de um Monstro do Pântano para o mercado de quadrinhos nos Estados Unidos. Não apenas por ter sido uma obra precursora do selo Vertigo, mas também por ser uma dessas obras que não envelhecem, né, como nós falávamos antes. Se quiser saber um pouco mais do Monstro do Pântano, a gente tem um vídeo no canal só a respeito do Monstro do Pântano, que a gente fez o vídeo logo que acabou de ser lançado para essa última edição da Panini. Isso. E como uma continuação de um Monstro do Pântano, ainda na década de 80, nós temos simplesmente Delete. aquela que é considerada a maior obra de história em quadrinhos de todos os tempos. Não é do Alan Moore, a maior obra de todos os tempos. Tá? Isso entrou na lista da revista Time como um dos 100 maiores romances do século XX, que é o Watchmen. E para falar de Watchmen, Regis, o que tu tens a falar a respeito dessa obra? É que assim, o problema do cara falar do Watchmen é que tudo que o cara falar já foi dito. Mas o Watchmen é extraordinário, vale a pena. Só que para te ler o Watchmen, que tem que reportar várias coisas, no caso assim, ó. Os Estados Unidos estão há, não sei exatamente há quantos anos, mas acredito que há uns 20 anos na Guerra Fria. E está na iminência de uma guerra nuclear para acabar com o mundo a qualquer momento. Tanto que tem o relógio, que acaba aqui o relógio do juízo final, escorrendo sangue, que ele está para 5 minutos para o juízo final. E nisso tem 6 super-heróis, sendo que nenhum deles tem superpoder, a não ser o Dr. Manhattan, que estão ali para uma trama conspiratória que tem alguém matando os vigilantes. Só que daí o que acontece? A Rússia não ataca os Estados Unidos de medo do Dr. Manhattan, com a represália do Dr. Manhattan. Só que eu não vou tentar não dar spoiler. Só que assim, o final da história é genial, entendeu? A reviravolta que dá, quem é o assassino, tudo isso. Até acredito que se a gente falar hoje em dia não vai ser mais um spoiler, porque é muito difícil alguém que não tenha lido a respeito disso. Mas é uma obra assim, ó, o Nixon tá 4 mandatos ou 8 mandatos consecutivos no poder. Quem matou o George Kennedy foi John Kennedy, foi o comediante. Vários fatos históricos são alterados para a gente ter uma compreensão exata dessa história. É fenomenal, é fenomenal. Uma das importâncias de Watchmen, entre dezenas de coisas que nós poderíamos mencionar, é essa obra ter conquistado, né, uma discussão mais séria a respeito dos quadrinhos. Os quadrinhos desde a década de 50 eram considerados uma arte ou um gênero escapista, direcionado para um público infantil que tinha por objetivo mostrar essas figuras com fantasias coloridas. Né? Então nós não podemos falar a sério a respeito desse gênero. Com o Watchmen, Alan Moore e Dave Gibbons falam sobre política, falam sobre questões existenciais, falam sobre física quântica, falam sobre sexo também, né, a partir de uma das personagens mais importantes da obra, né, que é a Sally Júpiter, entre outras questões que são da dimensão dos assuntos mais sérios que nós poderíamos tratar. E isso vai justamente conquistar, né, não apenas nos Estados Unidos, mas em todo o mundo, esse papel de ser uma das obras mais importantes, assim, pela temática que apresenta e também pela questão narrativa, né, Giovanni? Eu acho assim que Watchmen, pra época, foi logo depois do Monstro do Pântano, né? Então, ao mesmo tempo. E ao mesmo tempo que veio da Vingança também, né? Exato. Ao mesmo Era uma tempo, época que ele não estava muito inspirado. ao mesmo tempo, né? Não é à toa que ele é o bruxo, né? Ao mesmo tempo, esse sujeito está escrevendo V de Vingança de manhã,
O Watchman à tarde, talvez Monstro do Pântano, assim pra descansar. Não, vou fazer. Tá. Não, sabe o que ele tá fazendo? Que ele mesmo alega que é ruim nessa época? Vou fazer uma piada mortal. Ele mesmo disse que é ruim. Já estourei a minha boca. Vou fazer a piada mortal. Não, tem nada pra fazer. Esse é Eu o só vou Alan 5 Moore. minutos, eu vou escrever a Esse é piada o Alan mortal. Moore nos últimos 4 anos da década de 80. Imaginem. Questão narrativa. Te interrompemos, Giovanni. Me desculpa. Bom, então a questão narrativa, gente, é a diferença. Cara, faz muito tempo que eu li Batman 90, mas tudo bem. Caralho. Tá bom. É bom. Mas a questão narrativa pra época, ela era. Acho que foi uma revolução, né? É uma... Fala, Enes, fala. Fala, Helena. Não ficou legal. Essa foi ótimo. Já leu o ótimo? Sabe a Glória Pires no Oscar? Eu só vou mencionar o capítulo. São 12 capítulos, né? Cada um dos capítulos parte de uma citação, que pode ser sim. tanto. Se na história, só uma coisa, capítulo que eu não esqueça disso, tu olha a capa quando é. Se eu não me engano, essa edição não tem dentro dela todas as capas. Cada capítulo, o relógio do juízo final vai dando uma adiantadinha até. Não, se eu não me engano, tem só as 6 primeiras capas e não tem as 6 últimas. Não, acho que tem todas. E vai indo até chegar na, se não me engano, na contracapa isso. E até chegar aquilo ali para te dar a situação angustiante que está acontecendo. Ou seja, a coisa tava feia. Não, e esses 12 capítulos, eles começam com uma citação que vão desde citações de autores latinos de 2 milênios atrás, até canções de Bob Dylan, tá? Entre outras coisas. Eu gostaria de destacar um assunto que me interessa no capítulo 5, que é o Fearful Symmetry, a terrível simetria, que na verdade é um pequeno verso de um poema de um poeta inglês chamado William Blake, que é um poeta que vai influenciar a obra do Moore em várias instâncias. Nesse terrível simetria, ele e o David Gibbons fazem o seguinte: em termos de números de painéis por página, a última página tem o mesmo número de painéis que a primeira. A penúltima, o mesmo número de painéis que a segunda. A antepenúltima, o mesmo número de painéis que a terceira. Sucessivamente, até chegar nas 2 páginas centrais, que são um espelho uma da outra. Ou seja, é uma história sobre terríveis simetrias, é o capítulo protagonizado pelo Ozymandias, né, que é esse herói aposentado que se tornou uma figura, um estrelão da mídia, né? Popstar. Exato, exatamente. Né? Mas uma simetria que tem a ver com a história, que tem a ver com o personagem, que tem a ver com a Que é o único trama deles que misteriosa do assumiu vilão. a personalidade dele pro público, a identidade secreta dele pro público. E que ao mesmo tempo é uma simetria dos painéis, né? Quer dizer, ele e o Gibbons estão brincando a todo momento, não só com o enredo, com a caracterização de personagens, mas também com a própria narrativa quadrinística. De que modo o texto combina, antagoniza, problematiza a imagem. Né? Numa obra que a gente lê uma primeira vez, a gente lê uma segunda, a gente lê uma terceira, uma quarta, e a cada releitura nós encontramos uma dimensão diferente. Tamanha é a complexidade, né, dessa obra. O que é mais legal de tudo do Watchmen, vou falar 2 coisas, uma nada a ver com a outra, que assim, o Watchmen, a questão do vilão, no final acaba, o cara é vilão, ele é o vilão. E na hora que acaba tu pensa assim, ele fez o certo ou não fez o certo? Tu não consegue ficar contra o vilão, sabendo se aquela atitude, se tu teria aquela atitude ou se não teria aquela atitude, entendeu? Tu não consegue tomar uma decisão em momento nenhum. Até o Dr. Manhattan concorda com ele. Sim, mas não cita os nomes, entendeu? Pra não dar problemas. Desculpa, pessoal. E outra coisa que eu vou falar, uma coisa que não é a respeito do filme, que até o Alan Moore disse que nunca viu. Deve ter visto. Ele não apoia nada das obras dele serem transferidas para o cinema. Eu acho que agora vai dar briga. Eu acho o filme melhor que a HQ. Eu acho o final mais belo. Cadê o briga? Meu Deus! Eu acho o final. Não gostou do inferno? Eu acho o final mais bem resolvido do filme. Frank Castle, onde está Frank Castle? Frank Castle também me acaba apoia de nessa, acontecer, também me acaba apoia de acontecer nessa. um crime aqui. Frank Castle também me apoia Precisamos nessa. de Frank Castle aqui. Podem tocar pedra à vontade. Só que se vocês lerem a história e verem o filme, o final do filme é mais bem resolvido. Não adianta. E outra coisa, um detalhezinho do filme, que é outro motivo que faz o cara adorar o filme. A trilha sonora do filme Sim, não é soberba. Se tu não quiser ver o filme, não vê, ouve só a trilha sonora. é soberba. É genial. Tem Não várias. sei como é que o Alan Moore não questões. assistiu o Clint. Tem É, várias. não assistiu. Eu estava muito entusiasmado com o filme, acho que o filme é muito bom, sabe? Tem alguma coisinha aqui ou lá,
Mas eu me lembro que antes de sair o filme, o Zack Snyder deu uma entrevista que ele resumiu o Watchmen numa frase que eu acho brilhante, que tem a ver um pouco com isso que tu mencionava antes sobre os vilões e os heróis. Né? O Zack Snyder disse o seguinte: em Watchmen, o nosso super-homem, que é o Dr. Manhattan, enlouqueceu e abandonou os homens. O Batman, que é o Coruja, é impotente. E nós temos o vilão, cuja principal meta é salvar o mundo. É verdade. E a partir disso... Pra mim, é o melhor filme de super-herói que tem. eu acho que sim. Não, eu acho que Batman vs Superman... Já vi muita gente, eu falo isso pra muita gente, é porque o pessoal discorda de mim. Eu acho, não digo disparado, é que assim, muitas vezes vão me falar, a trilogia do Nolan, o Nolan é uma trilogia, entendeu? Eu digo, o filme eu acho ele melhor. Eu acho que eu concordo contigo, eu só não concordo com respeito ao final, porque no caso da obra quadrinística, o final ele tem uma referência muito grande a um autor que é importante para o humor, que é o Lovecraft. Tá? O final ele é Lovecraftiano, sem spoilers, nós temos uma criatura Lovecraftiana, né, Pois que é transportada história para Nova York, matando milhões de pessoas, e que o Zack Snyder modificou e ele disse isso em entrevistas. É uma modificação não porque nós não concordamos com a obra do Moore, isso é impossível, mas porque em termos cinematográficos uma outra alternativa seria mais interessante. Né? Algo mais aceitável, Eu acho que pensando na narrativa cinematográfica, sim. Mas eu queria ver aquele monstro tentacular, absolutamente gosmento, pegajoso, né, e Lovecraftiano. Se eu não me engano, a primeira página da 12ª edição é o monstro assim, cheio de cadáveres e sangue escorrendo dos prédios. Aproveitando esse gancho, pra gente finalizar a discussão sobre o Watchmen, porque senão nós vamos até o final das nossas vidas. A gente não pegou nem sobre da vingança. Eu gostaria de falar um pouco sobre essa edição, né, que ela é muito boa, é a edição definitiva, tá, que é também publicada pela Panini Books, que além de ter os 12 capítulos com as capas e tem uns materiais paratextuais, cada capítulo, né, tem a carta de um personagem, tem uma reportagem jornalística a respeito de outro e por aí vai. Sobre o capuz. Os extras. Eles alegam que é um livro, sobre o capuz. O livro dentro do livro, né? E tem outras coisas também, eles têm uma narrativa de uma história de pirata, de um gibi que um gurizinho lê. Não é um gurizinho, acho que o cara é um adolescente, lê. Por causa que daí perguntaram pro Alan Moore por que é uma história de pirata no meio. Ele falou assim, porque no mundo dele existe super-heróis, ele não tem porque se interessar por super-heróis, então ele vai ler uma revista de pirata. E que também é um exemplo, né, do quadrinho dentro de um quadrinho. São 3 histórias sendo narradas ao mesmo tempo. E aí chegamos à década de 90. Não só falar, elas foram publicadas primeiro no Brasil em 6 edições. Né? Isso, pela Abril. 6 edições, depois foram publicadas em 12 edições. Também pela Abril. Não sei se teve encadernado. Teve um... Teve um encadernado em preto e branco, não? Saiu pela Via Lettera. E agora nós temos esse capa dura aqui. Infelizmente nunca vão lançar para nós aqui o de capa de couro dos Estados Unidos da caixa. O negócio é importante. Não, já falei com o editor da Vertigo, ele falou que não vão lançar, é certo. Ô Fabiano Denardini. Fabiano. Sério, Fabiano? Não, tudo bem. Vamos à década de 90? Vamos lá. E de repente, no início da década de 90, nós temos Alan Moore sendo talvez o mais reconhecido roteirista do mercado estadunidense, até o momento que ele olha para DC Comics e diz assim, não quero mais brincar com vocês. Não gosto mais de quadrinhos de super-herói. A partir de agora eu quero produzir obras autorais, obras que desafiem os limites dos quadrinhos, ao invés de reproduzir, né, determinados estereótipos que os quadrinhos de super-heróis apresentam. E aí nós temos Alan Moore dizendo não para DC Comics e ficando na Inglaterra produzindo quadrinhos autorais, que são esses que nós vamos comentar agora. Começando com Do Inferno. Do Inferno, a melhor obra da Alan Moore. Não, Giovanni, fala a tua opinião, não fala isso. Não tô falando pra te provocar. Eu acho a melhor obra do mundo. Sério? Tá. Eu gosto muito de Tá, depois eu acho. Tá, mas por quê? Deixa eu me justificar. Ótimo que não leu a... Mas tudo bem. Giovanni. Não. Tá, essa é coisa que acontece. Vamos lá. Tá. Bom, por que eu acho que é uma das melhores obras do mundo? Ela tem totalmente uma base histórica, ela mexe com personagens históricos. O que tu tá olhando? Não, pode continuar. Tá. Tinha que ter puxado. Mostra pros meninos e pras meninas. Meninos e meninas, menores de idade não leiam, que a coisa aqui é pegada. Bom, primeiramente ela foi lançada pela Via Lettera, em 4 edições.
E agora a gente tem essa versão aqui da editora Veneta, muito boa, tipo com... Acho que dá pra ver aí o tamanho, e no final tem um glossário que eu fui descobrir hoje que tinha. Mas é coisa que acontece. Não, assim ó, só antes do Giovanni falar a opinião dele. A edição não é nem nota 10, é nota 1000. O acabamento da edição é show de bola. É só isso de bom que eu tenho pra falar. Tá, mas... Não, é assim também. Não é tanto assim. Sobre o que é Do Inferno. Do Inferno é basicamente sobre Jack Stripador. Quem não conhece Jack Stripador, por gentileza, pausa o vídeo e vai embora. Não, continue. Volta, fica aí, curte o vídeo e compartilha. Quem é Jack Stripador? Jack Stripador foi um assassino que ele começou os assassinatos, assassinou 5 prostitutas, se não me engano, no ano de 1888, e ninguém sabe a identidade dele até hoje, mas então na HQ, vale ressaltar que a HQ foi inspirada num livro chamado A Solução Final, A Solução Final, Stephen Knight. Isso, que ele foi um livro que ele foi bem desacreditado, foi bem refutado, até o Alan Moore não acredita muito nessa teoria, mas ele viu ali que daria uma boa história e ele decidiu mexer um pouco com essa coisa. Mas é uma obra histórica, mexe com a teoria de que não vou dar spoiler, mas tipo, nas primeiras páginas... Não existe spoiler, cara. Na primeira página tu sabe quem é o Jack Stripador. Sim, exatamente. Essa é a principal diferença entre o From Hell, a obra em quadrinhos e o filme. O filme. Porque o filme com o Johnny Depp, dos irmãos Hughes, ele mantém assim uma estrutura de mistério, né? Quem é o assassino. Aí vai revelar nos 10 minutos finais. Ao passo que a obra tem por narrada objetivo... pela visão do Jack Stripador. Ela tem por objetivo apresentar justamente a loucura desse sujeito, né, que acha que matar prostitutas, matar mulheres, por razões que têm a ver com maçonaria, família real, entre outros delírios, né? Existia uma teoria de que o Jack seria um dos príncipes da época. Mas que daqui na história não é retratado assim. Aqui na história é retratado que ele é uma pessoa Não, famosa. diz uma das teorias reais, né? Sim, uma das teorias reais. Não, Não, mas essa daqui é uma teoria real também, se for para analisar. Não, é que Eu não sei ele, como é que não é um nessa história, o Jack Stripador, ele é o assassino em nome desse cara da família real. E uma conspiração Principal, maçônica. É fenomenal, cara. Eu não vou me prolongar muito para não dar spoiler, mas... Nós estamos falando em teorias aqui no plural, né? Porque na Inglaterra tem meio uma indústria Jack the Ripper. Tá? Em que nós temos assim, dezenas de livros, cada um desses livros, como é um caso não solucionado, então nós temos dezenas de historiadores, jornalistas, especialistas, escritores que vão produzir teorias. Uma dessas teorias é essa apresentada pelo Jack Knight, que iria associar o assassino ao médico real, né? Um homem absolutamente brilhante, sofisticado, enfim, né? que vai defender a honra. Mas a questão de ser um médico, agora a gente vai entrar em outro na real, qualquer um dos assassinos que são alegados tem que ter um conhecimento de medicina pelo modo dos cortes e tudo, e a velocidade que ele fez, os locais onde ele fez sem luz. Só um dos assassinatos é feito num lugar que ele tem tempo, que é o que ele estraçalha mesmo a mulher. Os outros ele começa a pirar e acha que está numa aula de anatomia. Já tu gostou tanto, Giovanni, da história, mas por que o nome da história é do inferno? Porque foi a carta que ele sabia. Essa ele sabia! Nossa, isso é quase um quiz. Isso é quase um quiz, tá? Eu fiquei com medo agora, Regis. Eu não estudei. O Giovanni nem leu a história, então é melhor que ele Eu não estudei todos esses livros, aí, por favor, não me coloque nessa saia justa que eu fiz uma acabo de fazer dele. Na verdade, sim, eu liguei para o Alan, a gente conversou sobre o do inferno, ele me deu umas dicas ali. Mas enfim, do inferno foi por uma carta que foi enviada para a polícia londrina, onde o Jack Stripador... Isso aconteceu de verdade. Isso, é um fato real, um fato histórico. Ele viu uma carta ali... É um fato, final, é um fato. Um pedaço de um rim, um pedaço de um rim, e aí no final ele... do inferno. E aí, pá, culminou nisso aqui. Escrito a sangue. Escrito a sangue, né? Eu gostaria de falar também da parceria do Moore com o Ed Campbell, né? Que é a arte do Inferno é uma arte que estranha, assim, é muito estranho para muitos leitores, porque a gente está acostumado com quadrinhos, tirando Hello Jones, nós estamos acostumados com quadrinhos que são coloridos, né? E de repente nós mergulhamos numa arte que é preto e branco e numa arte que tem um estilo muito autoral, né? E que foi uma escolha do Moore. Ele realmente queria fazer uma coisa alternativa, uma história difícil.
há uma grande variação no tamanho dos capítulos, né? Aqui nós temos 12 capítulos com 30 páginas, né? Aqui nós temos um capítulo com 8 páginas, nós temos outro capítulo com 30 e tantas páginas, né? Que eu acho que apresenta um pouco esse diálogo do próprio Moore com o Ed Campbell, né? Que é um desenhista australiano que é responsável por dezenas não, mas por algumas séries autorais que são bem Achei interessantes. a arte do Ed Campbell fenomenal. Casou direitinho com a narrativa. O que é? Não, pra mim a pior parte da história é a arte. É a arte, o pior de tudo é a arte. E a Mas história aquele clima sombrio. arrastada, a história claustrofóbica, Mas é estressante, não é. A ideia mas é demais, essa. A ideia do demais. Moore foi essa. Por exemplo, demais. nós conversávamos antes da gravação, né? Tu falava do capítulo que é o Tour por Londres. É, o Tour pelo Que centro tu de acha, Londres. né? Num determinado capítulo tem um cocheiro, né, que é um cúmplice do Jack Stripador, ele ajuda, né, o Muito Jack louco. a matar essas mulheres. E um capítulo inteiro é o assassino levando essa carruagem, né, e ele dando uma aula a respeito de geografia londrina. O que tu acha desse capítulo? Horrível. Ele fica, assim, tu começa a ler aquilo, tu demora mais de hora pra ler aquele capítulo. Eu nem sei Ele como- explica tijolo por tijolo o centro de Londres inteiro pro cara, onde é que ele vai fazer os assassinatos, qual o assassinato que ele vai fazer, qual o motivo daquele assassinato. Ué, Mas e é uma tudo- arte magnífica. Ele fala, aqui é a catedral, ele toma lá uns riscaedos, assim. A barra. Aqui é a catedral? Mas é que tu não entende, cara. É, Aquela ali é a visão do... Não é pra qualquer um essa leitura. Exatamente. Eu sou André, qualquer um. um abraço, André. Não é pra qualquer um. Esse é um dos... Eu concordo com o Regis, eu acho que do Inferno tem vários capítulos difíceis. Eu acho que esse é um dos capítulos difíceis, né? Mas ao mesmo tempo ele é um capítulo interessante por várias razões. Ele é uma aula de geografia londrina, porque ele vai na verdade, né, a gente está pensando que ele está passeando a esmo pelas ruas da cidade, mas na verdade ele está fazendo um percurso de igrejas, né, de um determinado arquiteto do século 17 e 18, e essas igrejas elas são posicionadas em pontos que formam um pentagrama. Em determinado Isso, momento, né, ele vai colocar o mapa de Londres e ele vai desenhar o pentagrama que tem a ver um pouco com essa Isso aí lembra simbologia muito Anjos e maçônica. Demônios do... Tanto que em todas as histórias, essas que a gente comentou antes a respeito do Jack Stripador, todas elas eles formam um desenho. Pode ser o pentagrama, mas tem outros também, que é aquele que é uma espécie de um peixe da Igreja Católica, também eles formam nas mortes ali. Tem um monte de coisa, assim, não é só o pentagrama, mas nessa história é o pentagrama. Sem contar... Mas é uma história densa, eu concordo com o É. Regis, eu acho que é uma história bem difícil. Eu achei uma história difícil, mas eu gostei. Não, é o que eu digo assim, ó. Eu acho o Alan Moore genial, mas o cara escreve tanta coisa genial, aquela ali eu não gosto. E digo também, é a única dele que eu não gosto, assim, que eu digo, não leio. Se eu tiver que dar uma opinião, eu digo, não leia aquela história. Leia. Eu acho, Leia. mas olha, o pessoal gosta. Depois que eu li... Vamos falar de uma coisa mais leve, então? Porque acontece o seguinte, Alan Moore não vai escrever do Inferno e publicar do Inferno em 1 ou 2 anos. Ele vai levar praticamente uma década para compor essa obra. Eu e o André já conversamos a respeito disso, acho que esse é o problema. Tu acha? Não, Ah. o problema é que ele pegou muito conhecimento Sim. e ele tentou colocar todo o conhecimento dessa história, entendeu? Pra te Eu acho que compreender foi bem isso, entendeu? Vocês conseguem imaginar uma história em quadrinhos que tenha 100 páginas de glossário no final, explicando cada referência histórica, geográfica, política, religiosa, mística, literária, enfim? Isso é do Inferno. Não, a pesquisa ele aplaudir, não tem nem que ver. Mas, durante esses 10 anos em que Alan Moore e Ed Campbell estão trabalhando nessa obra absolutamente densa, Moore está fazendo coisas mais leves. Ele tem também um projeto que tem por objetivo produzir quadrinhos que sejam divertidos, populares e que alcancem uma grande fatia da população que lê e consome quadrinhos. Para isso, ele cria um selo, né? Não é uma DC Comics, não é uma Marvel Comics, não é uma Image Comics, é a ABC Comics, American Best Comics, né? Os melhores quadrinhos da América. E ele vai produzir no decorrer da década de 90 várias obras que vão pegar gêneros um tanto desgastados das histórias de quadrinhos e ele vai, em parceria com desenhistas, produzir as obras que nós vamos comentar para encerrar a nossa conversa de hoje, começando com Regis, Giovanni. Tom Strong. O que é Tom Strong? O Tom Strong, assim, ó, é uma história de um super-herói, que ele é o super-herói da ciência. Vou dar só um Flash dele, Gordon, assim. Flash ele Gordon. Não é na pegada do Flash Gordon. Eu achei pegado Flash Gordon. Já leu? Os pais dele são cientistas que estão numa ilha
E acontece um problema, o pai dele é um gênio. Flash Gordon O pai não dele é um cria cientista, uma- mas ele vai para um planeta. Tem O pai que dele, entender, cara. o pai dele engravida a mãe dele, cria uma câmara de gravidade e cria o filho dentro dessa câmara de gravidade, o filho vira um super-humano. E ali ele começa a fazer referência a vários super-heróis, a várias histórias, até um pouco de sátira ele faz, né, muita coisa. Só que assim, ó, pra quem tá acostumado com a leitura do Moore, é uma leitura bem mais, como é que eu vou falar, infantil. Uma leitura mais aceitável, uma leitura mais tranquila, entendeu? Mas é uma leitura legal, uma leitura... Tem uma história até que ele fala, não compre quadrinhos de outras editoras, compre só da MC, compre só da MC, que tem os melhores quadrinhos, mas tem histórias um pouco mais adultas, fala muito de viagem no tempo, é assim, ó, é um apanhado de várias, como é que eu vou explicar? Várias outras histórias assim, incorporadas com esse personagem. É muito legal, eu vou até falar assim, ó, de todas essas histórias, essa aqui é a mais divertida. Isso, e não há problema algum de produzir histórias divertidas. É uma das críticas do Moore ao mercado estadunidense. Ele acha que muitas obras em quadrinhos, elas não são divertidas, elas não são bem escritas, elas não são bem desenhadas e elas não são entretenimento de qualidade. O objetivo do Moore ao produzir os quadrinhos da ABC Comics seria produzir obras de escapismo de boa qualidade. E eu acho que Tom Strong é um ótimo exemplo. É uma história engraçada, tem aventuras memoráveis, com vilões que são divertidíssimos e ao mesmo tempo encantadores, né? Tem aquelas vilãs nazistas, Tem, uma delas que tem um filho tem um filho com ele, né? Isso. É muito legal. Assim, ó, e uma coisa, não vou citar o nome do autor, tem outro autor que eu acho que ele peca em querer ser sempre genial, entendeu? Eu acho que ninguém no mundo consegue ser sempre genial se tu publicar uma coisa hoje, uma daqui 2, 3 anos, se tu tiver tempo para fazer aquilo. Agora, ser genial direto é muito difícil, entendeu? Isso aqui foi um negócio que ele fez para ser divertido, para ser legal, para te ler, para te ter distraído. Sem compromisso. É sem compromisso. Assim, escrever ali e lançar. E eu acho que a genialidade, ela está em cumprir o objetivo, está em cumprir a meta. Então assim, ó, se a meta é produzir uma obra que seja divertida, que Não, seja mas não, bem eu escrita, digo genial no ponto de, vou fazer um negócio para transformar. É. Eu vou fazer outro Atman. Não vai fazer nunca mais. Não vai. existe. O objetivo não é esse. O objetivo, pelo contrário, eu acho que uma marca de um bom escritor é justamente aquele que faz de tudo para não se repetir. Claro, e tem um E escritor... Moore é um exemplo nisso, ele não se repete. Eu não Você vou pode citar o gostar nome do mais ou escritor. menos, mas ele não se repete. Eu não vou citar o nome desse Não, outro escritor. cita aí, Regis, vamos Não, lá. mas é assim um exemplo. Eu não vou citar o nome dele. Ele tá mas ele com tá medo. toda hora querendo fazer um outro Cavaleiro das Trevas. Mas não vou citar nome. Ah, sim. Tá bom. Ai, meu Deus. Não dá. Não. Nunca mais vai fazer outro Cavaleiro das Trevas, não adianta. O importante é tentar. Isso. Um outro exemplo da ABC Comics, né, que eu gosto bastante, é... Só um detalhezinho. Ah, sim. Isso aqui saiu em 2 edições pela Devir, só que infelizmente ela está incompleta. Só que foi previsto para esse mês, só que sabe como é que é a previsão da Panini, né? Esse mês eles vão começar a publicar tudo completinho aqui no Brasil pela Panini. Não sei ainda se é capa dura ou se é capa cartão. Capa cartão, a direção passou para nós aqui. Obrigado, diretor. Capa cartão. Frank Castle. Uma outra obra do selo ABC Comics, que eu acho que muitos dos nossos espectadores já conheceram, é a Liga Extraordinária. Aquele filme maravilhoso. Teve vários volumes, né? A proposta da Liga Extraordinária também não é uma proposta inédita, sabe? Não é uma proposta assim de juntar personagens literários porque ninguém tinha feito isso, né? Kim Newman, do Ano Drácula, entre outros autores da tradição inglesa, já tinham feito isso, mas o Moore repete o exercício com a seguinte proposta: e se nós tivéssemos uma Liga da Justiça do período vitoriano composta de personagens literários? E aí o que nós temos é Mina Harker, Alan Quarterman, Dr. Jekyll, entre outros personagens, né, o Capitão Nemo, né, entre outros personagens da literatura inglesa que estão aqui, né, reunidos para perseguir um misterioso vilão que coloca em risco, né, a segurança do Império Inglês. O que nós podemos falar a respeito de Liga Extraordinária? Eu sei tanto a respeito dessa história que eu vou deixar vocês falarem. Não, nunca li a Liga Extraordinária. Então fica Ficar devendo fica pra a vocês. dica, Regis. Não, mas eu não li, não é que eu não tenha vontade, é que é meio complicadinho eu conseguir a Liga Extraordinária. Ah, sim. Eu tive a minissérie em mãos e eu não quis. Porque eu acredito que a Panini vai reprimir. Não, um dia reimprime, pior que um dia reimprime. E a você perde a Panini paciência. precisa lançar o volume 2 também, né? Porque o volume 2 Saiu saiu só pela
Pela Devir? Saiu pela Devir. Pela Devir. Saiu 2, o 3 e o 4 numa edição definitiva. E isso é algo que judia o leitor, né? Exato. Saiu numa editora, e já saiu 2 em outra editora, e o 3 já volta para outra editora, e isso complica. E um detalhe que nós esquecemos de falar, né, é que o Moore ele é conhecido por várias razões, assim, ele tem aquela figura assustadora de Rasputin, né, aquele cabelo longo, aquela barba milenar, aqueles anéis escorpianos, etc. Né? Mas ele também é conhecido pelos seus, o adorador do deus cobra, né? Mas ele também é conhecido pelos seus roteiros infindos. 10 páginas para descrever um painel. Não, estou exagerando. Mas tipo 10 páginas para descrever uma página de quadrinho. Nesse volume da Liga Extraordinária, publicado pela Panini, nós temos um exemplo disso. Nós temos um quadrinho que vai até a página 200 e depois as últimas 300 páginas do volume são o roteiro do Moore. Tá? Não, mas a não. Liga Extraordinária. Isso aí, tá? eu acho inadmissível. Para os escritores de Ganhando o plantão... glossário do inferno. Imagina só! Para os escritores de plantão, escritoras, querem saber como é que se escreve um roteiro para história em quadrinhos, fica a dica, tá? O roteiro do Moore é uma ótima aula, apesar de ser um pouco assustador, assim, pela extensão. E para finalizar, já que o Giovanni falou da obra predileta dele, eu acredito que o Regis falou da obra predileta dele, né? Que é o Eu vou ser Watchmen. bem sincero pra Ou vocês, não? eu não vou ter como te dizer uma obra dileta. Não tem, né? Não tem. Porque a gente não tá nem citando aqui, a gente tá falando, a gente não tá citando V de Vingança, a gente não tá citando a Piada Mortal, a gente não tá citando a Voz do Fogo. Nem Lost Girls. Entendeu? A gente tá fazendo só um apanhado, vamos dizer que nós estamos fazendo. Ai, Voz do Fogo. Mas- A Prometeia também é uma das minhas preferidas. Pois não é, tem. porque eu confesso aos queridos espectadores e espectadoras que esta é a obra da minha vida. Tem muitas coisas que eu gosto. Adoro Sandman, adoro Watchmen, adoro Do Inferno, adoro Cavaleiro das Trevas, algumas outras coisas do Frank Miller. Adoro Preacher, que pra mim é uma das séries quadrinísticas mais fantásticas, mas Prometeia é uma daquelas Vai obras ter que... série do Preacher dia 22 desse Isso, mês aí. exatamente, uma grande expectativa. Mas Prometeia pra mim é a obra assim, que eu mais admiro, assim, por várias razões. Né? O que tu tens a falar sobre ela, Regis? Eu lendo a primeira vez Ao que eu li, vivo, a primeira vez que eu li a Prometeia, eu achei assim, que de todas as histórias do Moore, parece que ele escreveu essa de coração. Parece assim que ele fala que ele é um bruxo, né? E é exatamente a respeito disso a história. E parece assim que a história flui com naturalidade, entendeu? Quantas páginas tem a Prometeia? O volume eu não sei, são 32 números. Tu lê 10 vezes a Prometeia, nesse tempo tu não lê uma vez do Inferno. A leitura flui tranquilamente, é lógico. O desenho ajuda muito na narração. É genial o desenho. Um dos melhores desenhos, claro, não é uma comparação com o desenho do Alex Ross. O desenho do Alex Ross em si é melhor. Mas o modo como foi feito o desenho, os painéis, a ligação dos painéis com... tá acontecendo uma coisa que tem um macaco junto. O macaco tá num canto, o fundo é a boca de um monstro, e vai indo, e tudo vai se ligando aquilo ali, e torna muito, como é que eu vou explicar, muito fluida a leitura. É uma história muito legal. Não, do ponto de vista narrativo visual, é uma obra-prima. Né? Nós temos Alan Moore levando as histórias em quadrinhos a um outro nível, em parceria com o Williams III, né, que é um artista soberbo. Desenhou Batgirl, agora está desenhando Sandman Overture, com várias estratégias narrativas, inclusive, que ele roubou de Prometeia. Né? Tem várias páginas assim, de Sandman Overture que brincam, né, um pouco com essa obra do Moore. A história é relativamente simples. Se o Tom Strong, né, é uma releitura desses personagens super-heróicos, pulp da década de 30, a Liga Extraordinária, uma releitura dos heróis, da Liga da Justiça e dos heróis do século XIX, Prometeia, por mais incrível que pareça, é uma releitura de Mulher Maravilha. Inicialmente é a história dessa menina, dessa adolescente, que é a Sophie Banks, que ela está fazendo um trabalho de escola a respeito de folclore. E aí ela encontra essa personagem, que é essa musa inspiradora, que é a Prometeia. Na medida em que ela vai prosseguindo com seus estudos e com as suas pesquisas... Você passa no futuro. E se passa no futuro, futuro distópico. Né? E à medida em que ela vai continuando as suas pesquisas e os seus estudos, ela começa a se dar conta de que Prometeia existe. E de que o mundo de Prometeia está bem mais próximo do nosso mundo do que ela poderia imaginar. Tem até histórias em quadrinhos da Prometeia, e a Prometeia também é tido como folclore, e ela vai indo, e daí, ao longo da história, ela vai conhecendo todas as Prometeias que já existiram. Ela conhece um bruxo que vai ensinar ela a ser uma Prometeia, ela vai atrás do caduceu dela,
várias e várias coisas. Uma história muito legal, uma leitura muito boa. Tem o número 12, né, que ganhou o Eisner, de melhor história do ano, que é uma aula a respeito dos arcanos maiores do tarô. O Moore vai pegar as 22 páginas dos quadrinhos e vai colocar um arcano maior em cada página, numa narrativa tripla, que vai explicando não só os arcanos maiores, como também o processo de formação místico de Prometeia e a existência do famoso místico, a besta humana, chamada Aleister Crowley, que vai do nascimento até a morte contando uma história a respeito do significado da magia. Tá? Numa obra que é absolutamente imprescindível e belíssima, né? Agradecemos a Panini mais uma vez pela publicação de Prometeia, que aqui vai sair em 2 volumes. Né? Nós temos a metade de toda a série, 32 números, a metade nesse primeiro volume. Fabiano, dá gente no segundo. Tá na hora, tá na hora. Que vai publicar o restante. Tem também um capítulo inteiro que é de sexo, só que tu não sabe se está acontecendo sexo ou não. É muito que ela vai lá com o bruxo negocia com ela, quer, então tu vai ter que dar o que eu quero, eu te dou o que tu quer. E ela aceita, você entra no acordo deles e ela faz o sexo e ele vai explicando a magia para ela. A partir do sexo, ele vai explicando para ela como é que funciona a magia. Só que não é que ele vá fazendo sexo por fazer. O sexo é como ele explica para ela como é que a magia funciona. E no final o cara não sabe se ele fez sexo com ela ou não. Entre outras coisas interessantíssimas. Há, por exemplo, né, dos números 13 até 23, uma viagem pelos Zefirotes da Árvore da Vida. Que é uma série de 10 edições, assim, que nas palavras do Moore fritou, né, o cérebro dos leitores assim, cautos, né, sendo que muitas pessoas desistiram, inclusive, da série. Né, no número 13, a série tinha uma média de 30 mil exemplares vendidos por mês, quando chegou nos 23 tinha menos de 15 mil. Mas, enfim, é a proposta do Moore, né, que é uma proposta alternativa. É uma coisa de bruxaria, tem gente que é religiosa e não lê. Mas é verdade, o que eu tô falando é verdade. Só que eu acho assim, ó, uma coisa que o cara que está lendo uma revista tem que ter na cabeça, que é tudo, nada disso aqui é realidade. Menos o do inferno. O resto nada é realidade, é tudo uma história criada. Só que daí tem gente que se sente ofendida por uma obra, entendeu? Só que não é nada que relate a realidade. É uma coisa que passa num futuro distante. Então muita coisa, muitas vezes é bobagem na cabeça das pessoas. Não, e o que nós temos é um autor absolutamente respeitoso, né? E respeitoso inclusive com assuntos que são bem delicados. Né? A nossa sociedade judaico-cristã, sobretudo, tem o costume de desviar de determinados assuntos tabus. Um deles é sexo. E nenhuma das obras de Alan Moore ele foge desse assunto, uma vez que, como todos nós sabemos, sexo faz parte da nossa existência. Né? Nunca tinha pensado nisso, acho que todas dimensões, todas têm. Mas não, essa inclusive é uma crítica, né? Porque tem todo um filão assim, de leitores de Moore que criticam o fato de praticamente todas as histórias apresentarem cenas de estupro. Nós temos estupro em Watchmen, nós temos violência sexual em Do Inferno, nós temos violência sexual em Prometeia também, Hallow Jones, nós temos A Liga Extraordinária, primeiro volume, tem a mina sendo praticamente violentada, né, por aqueles homens que estão ali ao redor do Alucard. Né? Mas a forma como o Alan Moore apresenta esses assuntos... Não é nada, a parte do sexo não é nada chocante. Não é nada chocante. É tudo assim, tranquilo. Não é nada que vai te chocar, por exemplo, assim, no caso, até na Piada Mortal, que é o que a gente não está abordando. E é outro assunto, exato, é outro até exemplo. Até hoje falam, é uma história que tem um estupro. Só que até hoje, se tu pegar a revista e folhear, tu vai ver que é um negócio subentendido que teve um estupro, entendeu? Acho que o único que não é subentendido é o Do Inferno. O Do Inferno é... e Lost Girls, né? Que é sexo explícito. Exato. Mas daí já é outra proposta de história, né? Mas isso tem a ver com a própria ideia, né, do Moore a respeito da arte. Né? Nós não devemos fugir dos assuntos, nós devemos encarar quanto mais difíceis, quanto mais problemáticos forem os assuntos, mais nós devemos discuti-los, mais nós devemos apresentá-los. E ao apresentar esses assuntos numa mídia como quadrinhos, que é uma mídia comumente associada a crianças, adolescentes, jovens e adultos, né, ele tem ali, enfim, uma bela mídia, né, para tratar de todos esses assuntos, né, ao invés de apresentar figuras idealizadas ou superficiais, como infelizmente nós temos na grande maioria dos quadrinhos. Porque as pessoas acham que não abordando o assunto desaparece. Não. E outra coisa também, se eu ler uma revistinha eu vou fazer igual. Eu a vida inteira joguei Mortal Kombat e nunca congelei ninguém com golpe do Sub-Zero na vida real. Eu não me controlei, Bom. Não, mas a gente tem que, agora falando sério, se a gente não falar no assunto, o assunto não vai desaparecer. Vai continuar existindo o assunto. Então tu aborda o assunto,
Tudo que a gente está falando de sexo, estupro, nada disso é forçado, nada disso é algo que vai ter que chocar. É algo abordado de uma maneira leve e tranquila para o cara compreender o que está acontecendo. Para encerrar, nós temos tempo para um jabá. Claro. Temos. Eu só queria fazer uma menção honrosa às tirinhas da Targ que saíram pela editora Mitos na Juiz Dredd Magazine, que foi um dos primeiros trabalhos, eu acho que é predecessor da Halo Jones. Que é um trabalho fenomenal, tem o Neil Gaiman, tem Alan Moore. Mas tem o New Game, é bom. Com certeza. Mas só isso. Muita gente vai dizer, não falaram disso, não falaram daquilo. Como eu falei, Fala nos abordou comentários. algumas obras, a gente não tem como abordar tudo, a gente vai ficar aqui o resto da vida falando a respeito. E é tudo não é. A maioria das coisas muito bom, tudo muito legal. Então é isso, pessoal. Para encerrar, uma das razões de eu ter sido convidado para essa mesa é porque eu sou autor de uma série de ficção científica e fantasia que é a Brasiliana Steampunk. Numa entrevista eu mencionei que nenhum autor apresenta mais influências em Lição de Anatomia, que é o primeiro volume da série, do que Alan Moore. Lição de Anatomia é uma das primeiras histórias de Alan Moore no Monstro do Pântano. O vilão do livro, que é o temível Dr. Louison, é uma figura meio Jack the Ripper para os jornais de Porto Alegre dos Amantes. Afonso Solano definiu Brasiliana Steampunk como uma liga extraordinária com heróis da literatura brasileira. Quem investiga os crimes do temível Dr. Louison são os personagens do Parthenon Místico, que é uma sociedade secreta composta por Vitória Cauã, Bento Alves, Sérgio, entre outros personagens da nossa literatura, personagens de Machado de Assis, Aloysio de Azevedo, entre outros. Então, para aqueles que gostam de quadrinhos, para aqueles que gostam de Alan Moore, para aqueles que gostam de uma releitura instigante da literatura brasileira num cenário de ficção científica, eu gostaria de indicar, além de todas as obras do Moore, a Lição de Anatomia do temível Dr. Louison. Vocês encontram informações no Facebook e na nossa página. Eu vou deixar ali na descrição do vídeo. Entre no site do Terra X. Terra X tem para vender o livro. E se quiser falar direto com o Enéas, eu estou aqui, à disposição. Eu gostaria de ser tão assustador, né, quanto o Alan Moore, sabe? Eu gostaria de ter aquela barba. Vai ter que deixar crescer uma Eu barba. tentei o cavanhaque essa semana, né, para fazer uma menção a Tony Stark, mas não rolou muito. Eu gostaria de usar aqueles anéis, assim, escorpianos. Mas é que muitas vezes é para deixar para crescer um cavanhaque, ficar assim só uma peluda, é melhor não deixar. Entendeu? Muito engraçado. É isso aí, pessoal, estamos encerrando. Um abração, valeu, muito obrigado. Valeu. Provavelmente o nosso vídeo ficou um pouquinho comprido, mas tenham uma vontade, vamos dar uma olhada, vamos curtir, vamos compartilhar, um abração e agradecer o Enéas aí por nos dar o prazer da presença. Muito obrigado. Muito obrigado. Valeu. Um Nós somos abraço. os 3 pontos, eu sou o Regis. Eu sou o Enéas. E eu sou o Giovanni. Valeu.